Boa noite, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o Flávio Nicanor Fattori. Vamos começar agora o curso de Dissolver o Ego, que eu acho que é o curso mais difícil da vida de qualquer pessoa, porque nós vamos ter que trabalhar contra os nossos próprios pontos de vista, que é a coisa mais difícil, que a gente criou esse ponto de vista e está cultivando, Mas agora que a gente tem que ir para o caminho certo, que é voltar a ser Deus em Deus, então nós temos que dissolver o ego. Dissolver o ego é o que está dentro de nós, Porque nós temos duas bases, então essa base do ego tem que ser dissolvida para poder voltar a ser Deus em Deus. Vamos usar o livro Poder Cósmico do Homem, que é o livro aí que eu recomendo a todos que leiam, É um dos livros da minha vida, vamos dizer assim, eu peguei com 16 anos e agora eu descobri que o ego me acompanhava e me perseguia todo esse tempo por causa desse livro. Então agora vamos ler esse livro aí e espero que todos estejam no mesmo nivelamento para a gente poder fazer o nosso grupo de estudo, ok? Boa leitura e vamos comigo, tá bom? Como dissolver o ego, instinto animal de sofrimento. Primeiro vídeo. No Poder Cósmico do Homem, de Vernon Honrard, você está à beira de um dos momentos mais importantes de sua vida. Dentro de muito pouco tempo, os segredos milenares do Conselho Místico lhe serão revelados. Nada lhe será recusado. E todas essas maravilhas, poderes, lhe serão colocados diretamente nas mãos. Mas isso você deve preparar-se. Do contrário, pode ser que não compreenda a grande revelação e não esteja em condições de usá-la. Por isso, não é preciso que tenha qualquer instrução superior ou seja dotado de poderes psíquicos. Você vai precisar apenas de um instrumento. Seu instrumento é este livro. Mostra os 15 passos que você deve dar pelo caminho mais místico. O interessante ritual de purificação que deverá seguir o verdadeiro sentido de certos sinais e indicações que serão dados. Convite cordial ao leitor. Ao tomar conhecimento que esse livro lhe pode trazer, você, leitor, talvez ache esse livro estranho, surpreendente. Espero que tal aconteça. Poderá também descobrir que os princípios neles contidos constituem Só deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, porque vocês me enxergar melhor. Pronto. Espero que isso aconteça, porque descobri que os princípios neles contidos constituem uma orientação emocionante para a transformação de sua vida. É bem possível que eu faça, porque a trilha mística é para homens e mulheres que encontram insatisfeito com as coisas da sua vida. Os que ouvem um murmúrio débil sussurrando que tudo pode ser inteiramente diferente. Para qualquer um que esteja fatigado dos giros aflitos da roda gigante da vida, que leva-nos culminâncias estonteantes de satisfação e logo nos arrasta no ponto de partida. Acima de tudo, a trilha mística é para aqueles que estejam desejando contestar as ideias que mantêm atualmente sobre a vida e modificá-la quando necessário. As pessoas não vivem do modo como vivem só porque isso lhes agrada. Vivem porque não sabem mais o que fazer. A trilha mística vem despertar aquela primeira insinuação tênue de outro modo de viver. Ela existe, eu sei que existe. Quem deseja essa vida nova e a deseja muito poderá encontrá-la. Nessa ocasião, tudo se transforma de modo dramático, exatamente como um rio congelado. Um rio degela ao calor da primavera. Também a vida nova para fluir com liberdade e suavidade. O indivíduo que, de modo paciente e persistente, palmilhar a trilha mística, vem com o tempo a descobrir o eu verdadeiro, no qual a vida cotidiana se torna surpreendentemente fácil, embora uma parte dele se possa empenhar-se de maneira ativa nos mundos afobados do comércio e da sociedade, outra parte se mantém serenamente distante, não se apoquentando por coisa alguma. Quando vivemos com base nos princípios místicos, é pouquíssimo o que temos de fazer ou dizer. Quando um homem diz a uma mulher que a ama, nada mais precisa
ser dito. A coisa é assim. Este livro apresenta grandes verdades espirituais, psicológicas e místicas e apresenta em modo simples, tornando-a prática para o uso cotidiano na parte do homem e da mulher moderna. O texto inclui numerosos diálogos de forma, perguntas e respostas. O que tenho escrito e feito preleções, verifiquei que eram as perguntas mais frequentes, destinam-se a esclarecer e incentivar a leitura. A trilha mística é arejada cristalina. Desejo acentuar que trata-se da senda do verdadeiro entusiasmo e da disposição duradoura. É tanto que nos aguarda, aprendemos finalmente o motivo por que as coisas acontecem no mundo, como acontece e porque põe no controle de nosso fado. O medo e a tensão desaparecem de uma vez por todas. As pessoas ou circunstâncias algumas podem perturbar nossa paz íntima. Os pesares secretos vêm à luz, são desfeitos. Aprendemos a amar de um modo novo. Tudo finalmente se torna certo. Nesse exato instante, você, leitor, é dono de grande capacidade de auto-enriquecimento milagroso. Necessita apenas de exercitar esses poderes o melhor que pode. Não tem que preocupar-se em saber se está marchando corretamente ou não. Basta iniciar. Podemos agora aventurar-se nos juntos pela trilha mística. Logo à frente encontra-se uma vida nova para você, uma vida fulguramente bela, de Vernon Royal. Primeiro capítulo. Eu vou falar primeiro o fim do capítulo para vocês prestarem atenção, né, no que a gente vai perder se vocês não lerem comigo. Né? Primeiro. No íntimo, todos os seres humanos anseiam pela vida livre e agradável. O maior segredo da Terra está em que qualquer homem ou mulher pode alcançar essa vida nova. Só procura do modo do melhor constitui prova perfeita da existência do mesmo. A trilha mística é caminho simples, sensato e certo para obter êxito completo. A resposta para qualquer problema ou confusão está a seu alcance. Aprenda a procurar a verdade do modo certo, com fundamentos do misticismo. Devemos dissolver o eu falso mediante o conhecimento certo e viver a partir do eu verdadeiro. Mostra essencial que não suponhamos inconscientemente já ter conhecimento das respostas e soluções. Aventure-se para a trilha mística com a mente inteiramente receptiva. Comece onde se acha. O maior segredo da Terra. Qual é a causa, qual é a cura do problema de um homem ou mulher na Terra? Aí temos a pergunta mais importante já enunciada pela mente humana: descobrir a causa e aplicar a cura. Eis o fito deste livro. A humanidade pode ser comparada a um grupo numeroso de turistas que busca novo local de residência. Eles embarcam em um trem que pode levá-los de um deserto seco e desolado a um cimo grandioso e magnífico de montanha. O Cicerone nos assegura que quanto mais subam, tanto melhor será a sua capacidade de ver a paisagem em volta. Existem paradas e estações por todo o caminho da ascensão. Alguns turistas podem desembarcar e encerrar a viagem onde bem entender. Tem plena liberdade de fazer ou de continuar por todo o caminho até chegar ao cume. Alguns desembarcam na primeira parada, verificam que estão em regiões desoladas e instalam-se ali tomados de desalento secreto. Outros prosseguem por mais uma ou duas estações, retirando-se então do comboio. Encontraram um local um tanto melhor, mas ainda assim se instala com uma inquietação vaga. Poucos outros, os persistentes, continuam viagem e, em alguma parte, no início da jornada, fizeram descobertas sedutoras. Embora a viagem não deixe de ter seus tropeços, torna-se mais fácil à medida que se entende. A paciência e a persistência oferecem recompensas indubitáveis. Assim é que eles continuam prazerosamente por continuarem e alcançam os pícaros da vida feliz e despreocupada. Tomados de desalento, alívio imenso, descobre que o cimo da montanha não era algo que o Cicerone lhes anunciava, pois se trata de coisa real. Lá está, pertence-lhes. Cicerone é Jesus Cristo. O desespero desnecessário do homem. Edward Allen Robinson resume toda a situação desesperada do homem em seu poema clássico Richard de Coeur. Todos os cidadãos achavam os modos principescos de Richard de Coeur, invejaram a
posição aparentemente destacada que tinha na vida, parecia-lhes o ideal corporificado do indivíduo vitorioso. Não passava tudo isso, tudo aquilo, entretanto, de desempenho teatral. Ninguém tinha conhecimento melhor do fato do que Richard de Cole, em seu desespero fugiu finalmente do palco do único modo que lhe era conhecido, da autodestruição. As pessoas genuinamente felizes são mais raras do que imaginamos. Nossos semelhantes afiveram nos semblantes toda uma variedade de máscaras, sorridentes ou de aparências sábias, animadas, máscaras de sucesso, mudando tudo na tentativa frenética de se convencer, bem como os outros, de tal comédia é verdadeira. Mais cedo ou mais tarde, entretanto, a representação tem de chegar ao fim, deixando o ator sozinho e cheio de medo, sobre seu pequenino palco. O que deseja o homem? Ele só percebe aquilo que quer. Deseja ser livre. Livre de quê? De seus pesares e sofrimentos, dos desejos compulsórios, do medo que sente quanto aos que os outros lhe possam fazer, de sentimentos secretos, de vergonha, culpa, acarretados por sua loucura passada. Deseja a auto-liberdade, mas não sabe o que seja, nem onde encontrá-la. Ainda assim procura com ânsia, e quase sempre procura nos lugares errados. Tomado de desalento diante da tarefa de encontrar a agulha no palheiro, nem mesmo percebe que está procurando no palheiro errado. Reconforta-se então esperançoso, dizendo a si próprio: bem, amanhã será diferente, mas tal não acontece. Ele bem o sabe que olhará para trás e se encontrará no mesmo desalento de antes. A única transformação será em alguns detalhes da cercania externa, mas aquilo continua sendo a mesma casa mal assombrada. A famosa alegoria dos prisioneiros na caverna, enunciada por Sócrates e narrada por Platão, explica a condição humana. Uma série de homens se acha acorrentada, caverna escura, com fogo crepita em volta deles, formando sombras terríveis, supondo em bases falsas que as sombras sejam verdadeiras, eles se encolhem cheios de terror e hostilidade. Um prisioneiro, todavia, se cansa de tudo aquilo, criando coragem, resolve arriscar tudo na tentativa de fuga. Abrindo caminho a meio da escuridão, de qualquer modo, vem ter a luz do dia, do mundo verdadeiro, descobre que se tornou livre. O que acontece se voltar para contar aos demais sua descoberta maravilhosa? O que acontece se explicar que seus sofrimentos resultam das ilusões que alimentam, que existe um mundo inteiramente novo lá fora? Receberão bem essas suas palavras, de modo algum que teriam de deixar de lado suas suposições cômodas, que já sabem que é verdade, e contrariar seus modos egoístas? Não, escarnecerão dele, ficarão com raiva dele, chamá-lo de imbecil, ludiro, e continuarão imersos em seu desespero secreto. Que solução oferece a trilha mística? Existe uma solução. O homem é um peregrino assustado, temos nisso um fato verificável, mas existe um segundo fato que ele raramente vislumbra. Existe uma solução, e tal solução consiste em que ele descubra sua verdadeira identidade. É o único modo pelo qual qualquer ser humano já se libertou da dor, da separação. Um príncipe foi raptado ao nascer do palácio de seu pai, criado na pobreza em aldeia escálita, revoltou-se contra a pobreza de sua vida, formou planos cuidadosos para tornar-se rei daquele país. Graças a uma série de planos e batalhas, conquistou o trono, mas estava cheio de aflição e hostilidade. Tendo tomado o reino pela força, vivia sob o pavor de que outros homens ambiciosos fizessem o mesmo. Era um sofrimento diário. Toma então conhecimento de sua verdadeira identidade. Já era rei por direito de nascimento. Percebe a loucura de tentar manter pela força o que já lhe pertence pela herança. Agora, dispondo dessa consciência rege, não existe medo nem ameaça, apenas o domínio tranquilo. É de Aldous Huxley esta observação. E por não sabermos quem somos, por não percebermos que o reino do céu se acha dentro de nós, que nos comportamos dos modos geralmente tolos, muitas vezes alocados e às vezes criminosos, que se mostram tão caracteristicamente humanos. Somos salvos, somos libertados e iluminados. Perceberam bem até então que, desapercebidos que se acham em nós, regressando ao nosso terreno eterno, permanecendo onde, sem que o soubéssemos, sempre havíamos estado. Todo homem é rei mediante a percepção consciente de sua verdadeira identidade. Não precisa ele tentar ser coisa alguma, pois basta compreender quem verdadeiramente é um rei por direito de nascimento. E é o que podemos começar
a colocar em prática essa ideia. Como se sentiria se não tivesse medo algum? Sinta-se assim. Portanto, como se comportaria com relação às demais pessoas se percebesse a importância delas no sentido de magoá-las? Comporta-se desse modo. Como reagiria ao chamado infortúnio se visse a capacidade do mesmo em afugentálo? Reaja dessa maneira. Como pensaria com relação a si próprio se soubesse que é verdadeiramente uma boa criatura? Pois pense assim. Temos na proposituras recém-enunciadas estados de consciência régio, isto é, próprios de rei, vivendo de acordo com os mesmos vives também como um rei. Trata-se do mistério dos mais empolgantes. O indivíduo que trabalha para si ficará em casa, sentado um dia, quando lhe ocorreu o pensamento surpreendente. Aqui estou sentado, sem fazer nada, de maior interesse, nada com quem contar, ninguém para conversar, e não estou deprimido. Ele sabe que teria acontecido 1 ou 2 anos antes em situação semelhante. Teria tremido diante dessa vacuidade, diante da falta de estímulo externo, mas se transformou já. Não mais se encontra à mercê dos estados de espíritos. Enxerga além dos brefes das impressões negativas. Está tranquilamente ali, é o que eu basta. O maior segredo da Terra, qual é ele? Entrando em contato com o poder maior, o homem pode levar vida inteiramente nova, tanto aqui mesmo, nos momentos que transcorrem, quanto lá e no além. Temos nisso o maior segredo da Terra. A trilha conduz a essa vida nova. Como é que o homem comum passa o dia? Pode ser comparado a um pêndulo. Algo favorável acontece em sua vida externa, talvez um aumento de salário, ou o fato de ter recebido um cumprimento ou elogio, sente-se muito bem. Já na manhã seguinte, por estranho que pareça, o aumento de salário e o elogio se tornam vazios de qualquer sentido, de modo que ele volta à depressão. Passa o dia todo desalentando, oscilando de um estado de espírito oposto, entre a confiança e o medo, entre a boa disposição e a melancolia, a calma e o nervosismo, a paz e a raiva, a capacidade de decidir e a indecisão. Tudo isso é acompanhado por sentimento de futilidade, de estar aprisionado, embora possa buscar respostas aqui ou acolá. Não conta com esperanças verdadeiras, embora acredite que possa sentir-se bem no dia vindouro. Padece ao conhecimento de que melhorará na vacuidade do dia que virá. Sabe que sua animação temporária desaparecerá de modo cruel, assim como desaparece a imagem à frente do homem, vagando pelo deserto. Existe outro modo de viver. Posso assegurar que isso não é uma simples opinião que sustento. Eu sei igualmente que o fato de dizer isso poderá incentivá-lo, mas não convencê-lo. Mas o leitor pode, atentando bem aos princípios, convencer-se por meio da experiência real. Pessoa alguma, circunstância alguma na Terra poderá impedi-lo de chegar à vida nova. Nem mesmo você poderá impedi-lo. Se quiser modificar-se, nossa transformação de vida está em proporções da extensão de verdade que soubermos receber sem sairmos fugindo. Qual, portanto, é o requisito para o homem ou mulher que deseja possuir esse maior segredo da Terra. Não é vigor, nem confiança, ou força, nem a juventude, nem coisa desse tipo. Existe apenas um requisito, que quem procura deve estar pronto a ouvir e aprender algo novo. Todas as coisas se tornam possíveis. Todos os homens e mulheres, sem exceção alguma, percebem que existe algo mais além desta vida comum. A indicação perfeita de que existe algo muito melhor é a nossa procura persistente por esse algo. A tarefa que nos cabe é de erguer a percepção inconsciente ao nível consciente, onde ela nos vem enriquecer, assim como as pérolas enriquecem os homens que as traz do fundo do oceano. A essa altura podemos sobrepujar uma das dificuldades principais com que se defronta o homem empenhado na procura sincera. No momento em que dá início à busca, é acossado pelo pensamento terrível de que também aquilo possa ser uma ilusão. Padece horrivelmente contra a possibilidade de que a situação poderá não existir de modo algum. Seus fracassos anteriores sobrepujam-no, dominam-no com pavor de que essa nova tentativa também poderá resultar em mãos vazias. Não se ele persistir a despeito de suas dúvidas e fracassos, encontrará a resposta, a solução. Ela existe. Os místicos a descobriram e indicam o caminho, mas a descoberta tem de ser feita em caráter pessoal. Desse modo, sugiro o seguinte: marche corajosamente sobre o princípio de que até mesmo um simples vislumbre da luz maior, da luz conduz à luz maior.
pois é o que sempre ocorre. Basta querer muito, ter bastante coragem e conseguirá muito. Mas tudo isso poderá requerer uma vida mais espiritual do que eu desejo. Não procure ser espiritual, isso não passa de uma palavra no dicionário. Visto o objetivo de tornar-se um indivíduo de existência normal, permita que tais princípios o modelem de acordo com sua natureza verdadeira, que é de ser humano simples, decente, sincero, sem receio. Nesse caso, o misticismo é um sistema de saúde mental. Naturalmente que sim, muito mais do que isso. O que é o misticismo? Queremos encontrar uma definição precisa do que seja o misticismo. Por mais abusos que se tenha cometido na definição do termo, é necessário que esclarecemos nosso uso do mesmo. Para os fins de estudos empreendidos, podemos enunciar nossa definição de diversos modos diferentes, compreendendo que todos eles descrevem a mesma coisa essencial. O misticismo é uma etapa adiantada de esclarecimento íntimo, a união com a realidade, um estado de êxtase genuinamente satisfatório, a percepção de um mundo inteiramente novo para a vida, a compreensão intuitiva da verdade, que está acima e além do raciocínio intelectual, uma vivência pessoal na qual somos seres humanos felizes e sadios. O que acima dissemos descreve o misticismo genuíno. O pseudo-misticismo procura evadir-se a realidade. O misticismo autêntico quer vivê-la. Por ser verdadeiro, vem afinal frutificar-se em amor, compreensão e compaixão. No íntimo do indivíduo, nada tem a ver com as afirmações calcificadas que resultam em agitação individual e calamidade mundial. O misticismo fraudulento dá origem à autoilusão, neuroses emocionalismos doentio. O que visamos é inteligência, normalidade, sanidade. O misticismo autêntico é mais sadio dos homens lúcidos. Alfredo Tennyson atribuiu clareza absolutamente. A trilha mística é iluminada de alegria, ainda que alguma coisa desande o homem místico continue em paz. É como uma ave pousada em ramo, sentindo se partir, porque preocupar-se, ele é dotado de asa. Será filosófica, psicológica ou religiosa, e tudo isso, e tudo ao mesmo tempo, e nada disso, pois essas não passam de descrições simplesmente verbais. Não importa como arrotulamos ou se arrotulemos ou não, a realidade se encontra além das palavras. Podemos encarar a trilha mística como uma jornada espiritual, ou como experiência prática, ou ainda simplesmente como meio de alcançar a vida fértil dotada de fito. Alguns dos mestres e sistemas mencionados nesse livro representam a escola religiosa, tais como do mestre Corinto, e o Novo Testamento. Por outro lado, um mestre do Zen nos diz: pare de perder tempo com especulações teológicas. Esqueça as frases bonitas que são ditas como indicadores de espiritualidade. Seja lá qual for o sentido das palavras, trate de ocupar-se consigo próprio. Descubra o motivo pelo qual sua vida está tão atrapalhada. Cuide de arrumá-la, pare de perder tempo inutilmente. Cuide do que tem a fazer. A mensagem miraculosa do misticismo. Não existe conflito algum entre o misticismo e as religiões. Existe tanto quanto o desacordo entre os diversos prelecionadores que descrevem o mesmo amanhecer. Apenas as apresentações por elas feitas é que se mostram diferentes. William James, o gigante entre os psicólogos americanos, harmoniza a religião e o misticismo da seguinte maneira: a vivência religiosa pessoal tem raízes de centro em estado de consciência místico. Acho que conseguirei pelo menos convencer vocês da realidade dos estados de espíritos que falam e da importância capital de sua função. William James. Todas as religiões produzem homens e mulheres esclarecidos. Um desses místicos da Índia, Sr. Ramakrishna, empreendeu a experiência de viver sucessivamente em diversas religiões. Foi cristão, depois hindu, depois budista, descobriu a mesma verdade em todas essas religiões. O misticismo não é esta ou aquela determinada taça que se vê sobre a mesa, mas a água que todas contêm. Basta concluir que qualquer homem ou mulher sinceramente desejoso da trilha mística, a seu próprio modo, virá mais cedo ou mais tarde descobrir que esse algo está além de qualquer definição. Qual é importante a mensagem miraculosa do misticismo? A felicidade é sua aqui e agora. Fica permanentemente abolida dos estados de espíritos penosos, de aflição, solidão. As questões financeiras não são problemas financeiros. Você fica à vontade consigo mesmo, não se encontra à mercê dos anseios irrealizados. A confusão é substituída pela clareza. Há uma resposta reconfortante que lhe traz alívio a todas as perguntas atormentadoras. Você possui um eu verdadeiro.
Em qualquer situação de infortúnio, você pode tornar uma providência. Enquanto vive no mundo, você pode achar-se intimamente desligado de seus pesares para viver com paz e sanidade pessoal. E temos aí o que as pessoas, sem a saber, chamam de misticismo impraticável. Temos aí, da mesma forma, o maior segredo da Terra. Infelizmente, é segredo oculto aos olhos da maioria, mas será à disposição de todos. Qualquer um que realmente o deseje poderá alcançá-lo. Não se esqueça de que está seguindo tudo o que dissemos, visando o seu próprio bem. O seu intuito, tornando a telemística de natureza muito pessoal. O objetivo de todos que procuram é tornar-se esclarecidos, felizes, seres humanos agradáveis. Como executar atos certos? Milhares de pessoas supõem que basta procurar a verdade. Não é assim. Mostra essencial que procuremos o mundo certo. Esse modo certo tem início com uma estruturação certa da mente. Com a simples receptividade, tudo depende do modo pelo qual tomemos a vida. Nenhuma outra afirmação mística tem importância maior do que esta. A semente precisa cair em terreno fértil e não em terreno pedregoso. A mente comum incompreende e distorce os princípios místicos. A não ação constitui bom exemplo. Pessoas tomadas de pânico exclamam: mas todos nós temos de fazer alguma coisa. É absurdo ficar por aí parado, de mãos cruzadas. Tal afirmação denota inteira incompreensão. O misticismo explica que o homem em pânico é como o passageiro em transatlântico bem construído. O passageiro corre cheio de fúria sobre o convés ao invés de chegar ao porto. Se detivesse esse ato de pânico, estaria certo ao ver calmamente que nada precisa fazer senão deixar que o navio leve ao porto. Alguns indicadores inclinam-se a pensar que os mestres místicos residem em alguma espécie de torre de marfim sem manter contato com a realidade de um mundo áspero. Tais ideias são logo desfeitas quando se lê a respeito das vidas do mestre como Agostinho e Conde Tolstói, com quem estaremos mais adiante. A diferença entre o místico e quem o critica está em que o primeiro enfrentou e venceu o mundo áspero, enquanto o cético continua sendo castigado por ele. Quando se acusa o mestre de nada saber sobre o mundo de todos os dias, ele reflete sobre os esforços comerciais de antes, suas questões com as mulheres, seus trabalhos afincado e pesado por libertar-se. Quando é acusado, pensa em tudo isso, sorri e não diz coisa alguma. A trilha mística tem tudo a ver com as questões cotidianas e comecinhas. Tomemos como exemplo a incapacidade de romper hábitos indesejados. O que se passa? A pessoa fracassa porque o próprio eu que tenta romper o hábito é o mesmo eu aprisionado por ele. O homem, em tais condições, é como o prisioneiro que sonha ser o guarda, tendo as chaves da prisão e seu poder. Torna-se necessário um novo sentido de eu. Quando o homem descobre esse novo eu, rompe também o hábito, pois o essencial do homem não é aprisionado por coisa alguma. Os dois eus dentro do homem, certos princípios básicos formam o fundamento da trilha mística. Um deles a ser examinado agora receberá referente constante. A compreensão que temos do mesmo torna claro tudo mais. O indivíduo vive no íntimo com dois eus em conflito, o eu verdadeiro e o eu falso. Difícil de início ver que tal ocorre, mas que belo primeiro passo a darmos na direção da integridade. O eu falso constitui tudo que é negativo no íntimo da pessoa. Sua natureza é de ser invejosa, indefesa, raivosa, desalentada, preocupada, crítica, estável, tudo ou mais que contraria a felicidade. As religiões chamam o eu falso de demônio ou pecaminoso. A filosofia vê como natureza inferior o homem do homem. A psicologia moderna chama de eu egoísta, que vive na ilusão. Qualquer que seja o nome, todavia, e temos a causa de toda a pressão. Eu chamo de instinto animal de sobrevivência que está dentro de nós. A causa de toda a pressão interna que explode externamente em guerras, crimes e outras tragédias sociais. O homem dominado pelo eu falso não vive seu dia, tangido por ele, ver-se perseguido por desejos compulsórios, castigado por raivas automáticas, assustado por imaginação sem realidade. Por identificar-se ao eu falso, o desespero se mostra infinito, ver-se nas garras de inimigos invisíveis, toda a raiz de teu problema que não consegue sair de ti mesmo. François Fenelon. Pois bem, todo inútil que alguém procure modificar ou reformar sua antiga natureza, não a podemos melhorar de modo algum. É aqui que todos cometem seu grande engano. Julgam
que podemos modificar o eu falso, o que constitui tarefa impossível. O eu falso faz a si promessas que poderá honrar, tanto quanto um falcão pode prometer transformar-se em pomba. De que serve fazer votos heróicos de corrigir se o mesmo transgressor da lei é quem deverá vigiar? Ralph Vander Armstrong, em Experiência. Da natureza fixa do eu falso ser negativo, assim como o ser quente pertence à natureza do fogo. O que podemos fazer então? Vencendo barreiras à felicidade. A natureza falsa não pode e não precisa ser modificada, mas podemos dissolvê-la, substituí-la pelo eu verdadeiro. Procure observar a diferença em esforço impossível por transformar o eu falso e substituí-lo pelo eu essencial. Um falcão não pode ser transformado em pomba, mas pode ser substituído por uma pomba. Lembremos que o eu falso é falso, não tem existência, mas acreditando nele, agindo como se fosse verdadeiro, na realidade, existe apenas um eu, um poder, o eu verdadeiro. Como enuncia o Novo Testamento, o reino do céu em nosso íntimo, é o nosso eu superior, a divindade do homem. Pois bem, já que todos os homens possuem esse eu verdadeiro, quais são nossas possibilidades, uma vez que libertemos pela percepção e de sua existência? Essas possibilidades são tudo de bom, agradável e satisfatório. Podemos aceitá-la como fato nesse instante, ainda que não achemos que seja assim. Esqueça seus sentimentos, aceite o fato. Existo como sou, isto basta. Se ninguém mais no mundo percebe, ainda estou contente. Ultima son myceli. Nosso propósito é dissolver o eu imaginário e viver a partir do nosso verdadeiro centro de existência. Aí temos o único caminho para a saúde humana, mas constitui a cura certa. É como retirar um cobertor que deforma a estátua, por ele envolvido, permitindo-nos vê-lo em sua forma verdadeira. Veja que os obstáculos maiores que se atinja, ponto é a suposição secreta do homem, a suposição de que ele já conhece a solução para seus problemas, mas todos percebemos esse fingimento. Milhões de pessoas infelizes laboram nessa suposição falsa, mas não vêm eliminando assim suas possibilidades de felicidade. Há um poder tremendo funcionando a favor do homem, que enfrenta um problema com o reconhecimento sincero de que não sei qual a resposta. Transferindo tal desalento a esse poder, permite ao mesmo revelar a solução. É como a matéria-prima, é como dar a matéria-prima, entregar as matérias-primas a um mestre tapeceiro, sabendo que ele pode aceitá-lo e entardecer algo que ficará muito mais belo do que jamais conseguiríamos fazer. Assim como o paciente, sob a influência de um mágico no palco, não percebe seu estado hipnótico, tampouco o homem compreende sua hipnose da vida. Está claro que não pode saber. Enquanto se age sobre a hipnose, não tem base de comparação entre esta e a vigília. Por vencer apenas a hipnose, o homem hipnotizado desdenhará de qualquer outra possibilidade. Existe um meio de romper tal sortilégio, o encantamento, como veremos nos capítulos subsequentes. Descobrir o nosso verdadeiro eu modifica tudo. O homem tem um sentimento falso de identidade, julga ser o eu falso, o que não acontece. Ele é o eu verdadeiro, mas não sabe. Todo o pesar humano pode ser atribuído à sua tentativa inteiramente inútil de provar esse sentimento falso de identidade. Por exemplo, mediante o impulso compulsório de ser admirado e aplaudido. Sim, o eu egoísta anseia pelo aplauso e o exige também. Porém, o homem não é seu eu egoísta. O único mal está na ignorância, nem percepção. O desejamos de perceber nossa identidade autêntica. Na medida em que aprendemos a viver com base na identidade verdadeira, nossas loucuras e sofrimentos se distanciam, são substituídos pela paz e sabedoria. Mas esse mundo nosso é tão mau, não vejo como a possibilidade possível ao indivíduo levar a vida tão maravilhosa. Se você plantar um bulbo de tulipa em meio a ervas, ainda assim crescerá e será uma tulipa. Perder o eu falso é parecido ao seguinte: imagine-se em companhia de alguém que você conhece muito bem, mas que só traz dificuldade. Você resolve afastar essa pessoa de sua vida, de modo que ela começa a caminhar, distanciando-se. De início, você fica aflito, por mais incômoda que a criatura seja, é tudo que você julga ser. Mas acontece algo interessante. A essa altura, após sua falsa amizade ter se afastado em direção, você vê outra figura em outra direção. À medida que o falso amigo se afasta, na mesma proporção, essa figura nova se aproxima. Finalmente, você a reconhece como um amigo novo e digno de confiança. O verdadeiro eu. Assim temos toda a questão: como podemos libertar-nos do poderio falso da antiga natureza. O escritor Peter Hobbes, o místico moderno George Orwell,
A liberdade, a libertação deve ser o objetivo do homem, libertar-se, livrar da escravidão. Eis o que o homem deve procurar quando se tornar até mesmo um pouco consciente de sua situação. Nada mais existe para ele, nada mais é possível enquanto continuar sendo escravo, tanto íntima quanto externamente. Mas não pode deixar de ser escravo externamente enquanto continua escravizado por dentro. Assim sendo, para libertar-se, o homem deve conquistar a liberdade íntima. O primeiro motivo para a escravidão interna do homem é a ignorância. E, acima de tudo, sua ignorância quanto a si próprio. Sem conhecimento de si, sem compreender o funcionamento e a operação desta máquina, o homem não pode ser livre, não pode governar, se continuará sempre escravo, joguete das forças que atuam nele. Aí temos o motivo, porque em todos os ensinamentos antigos, a primeira exigência ao início do caminho para a libertação era conhece-te a ti mesmo. P.D. Woolsey. Conhecimento de sua natureza verdadeira, eis que o homem obtém este inabalável. É como um convidado permanente em mansão espaçosa, que desfruta de tudo ao mesmo tempo que não é responsável por coisa alguma. Embarque. Sempre que alguma ideia nova vem à mente, encontra toda uma massa de elementos que a distorce como bola jogada com força contra as paredes de compartimento pequeno. A ideia bate de volta em nossa atitude e opiniões de ficção. Informadas das ideias contidas nesse livro, o leitor poderá ver que elas também batem de volta, colidindo com seus pontos de vista atuais. Os conceitos novos podem parecer misteriosos ou destituídos de lógica. Se tal acontecer, não chega a conclusão automática ou precipitada, pois isso elimina a investigação necessária. Em vez disso, aventure-se com as ideias novas, familiarize-se com elas. Há um bosque que nos aguarda. Há um prazer que nos aguarda nos bosques sem veredas. George Gordon Byron. Leia como se não tivesse qualquer atitude pessoal estabelecida. Esteja aberto e receptivo, isso liberta a mente quanto ao pensamento condicionado, capacitando a absorver o pensamento novo. Precisamos começar com nada do que o simples desejo de compreender o que é dito. Não se trata de questão de inteligência, pois todos possuem inteligência. Não precisamos preocupar-nos em saber se podemos isto ou aquilo, visando nossa felicidade íntima. Nossa única preocupação é saber se queremos aprender, e ainda não, se não queríamos, podemos desejar que a quiséssemos. A verdade, a qualquer preço, é como um navio quebra-gelo que rompe caminho em meio aos obstáculos descongelados. Mas eu desanimo com grande facilidade. De nada adianta desalento em qualquer coisa. Compreenda simplesmente que você ainda não percebeu esta ou aquela ideia. Por que desanimar só porque se acha na quinta série em vez de estar na sexta? Continue estudando, você está indo muito bem. Em sua primeira leitura desse livro, prossiga sem esforço maior para compreender qualquer coisa que pareça estranho. Não detenha demasiadamente perplexo ou intrigado. Na segunda leitura, faça o mesmo. Dessa feita, entretanto, será diferente. Ideias que antes mostravam vagas, senti-lo agora já lhe confere nova sensação com relação a si próprio. Esse capítulo foi aberto com a humanidade apresentada como vivendo em diversos níveis ao longo de uma ferrovia. Pergunte a si próprio se está satisfeito com o seu nível agora. Se não estiver, visualize-se embarcando em novo trem. É inteiramente possível que você seja levado subindo ao flanco da montanha a um novo trem a cada hora. Embarque. Revisão do capítulo. Aí, fim. Já chegou. O primeiro capítulo já foi, tá bom? Se inscreve lá no meu canal e deixe seu link, tá bom? Vou revisar só os princípios e acabar aqui porque para ver se a gravação ficou boa. Princípios básicos que ajudam. A humanidade vive sob o tipo singular de hipnose. Esse eu li no começo, que não reconhece. Podemos despertar para um mundo inteiramente novo e de prodígio. Quando Leo Tolstói é bom exemplo e mostra como um homem e uma mulher podem despertar para uma vida nova e de felicidade. Seu melhor processo para a transformação de vida é a auto-observação imparcial. Use a auto-observação é a vigilância tranquila. Esse aqui já é do capítulo 2, desculpa. O do capítulo 1 já foi, então. Aí na próxima a gente continua no capítulo 2, tá bom? Obrigado.